Olá, a gente interrompe a nossa programação para falar de um túnel, de um túnel acústico que desabou no Rio de Janeiro agora há pouco. O túnel fica em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O local foi fechado nos dois sentidos após o desabamento de uma estrutura de concreto. Ainda não há informações de feridos e o trânsito é intenso no local. Nesse momento, chove no Rio de Janeiro e o desabamento pode ter sido em decorrência da chuva. A cidade entrou em estado de crise devido à dificuldade de mobilidade. Segundo o Centro de Operações, a previsão é de tempo nublado e chuva durante toda esta sexta-feira, com possibilidade de chuva moderada a forte, de forma rápida na parte da tarde. Você vê imagens ao vivo do desabamento desse túnel. Os ventos também podem ser moderados e fortes a partir da tarde e as temperaturas permanecerão amenas, com máxima prevista de 27 graus. Mais cedo, o túnel Rebouças também ficou muito congestionado após um acidente que deixou uma pessoa morta também lá no Rio de Janeiro, um outro túnel nesse caso. Você está vendo imagens ao vivo aí de parte desse túnel acústico Rafael Mascarenhas, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, que desabou no final da manhã desta sexta-feira, atingindo aí um ônibus que transitava no sentido Barra. Não há informações ainda de vítimas até este momento e a via está totalmente interditada nos dois sentidos, uma região de trânsito intenso que neste momento você vê aí que 130 quilômetros de congestionamento estão sendo registrados nesse momento lá no Rio de Janeiro. Você vê aí imagens ao vivo do nosso helicóptero mostrando como está o caos no trânsito neste momento no Rio de Janeiro por conta do desabamento de parte de uma estrutura do túnel acústico Rafael Mascarenhas, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, que desabou na manhã dessa terça-feira. Você vê imagens ao vivo aí dos bombeiros e também a polícia que está naquele local. Nós temos agora imagens do local, é isso? Vamos mostrar imagens do local neste momento. Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo. Olha só, essas são imagens que foram geradas pra gente. Uma pessoa que filmou aí pelo celular, mostrando o início desse congestionamento dentro desse túnel que parte da estrutura de concreto desabou. Olha só, ele desabou em cima de um ônibus coletivo que estava aí fazendo o trajeto até a Barra e acabou sendo atingido a parte da frente deste ônibus. Por enquanto não há informação de feridos neste desabamento parcial de um túnel lá em São Conrado, no Rio de Janeiro. Essas imagens são ao vivo do nosso helicóptero. A gente está com um pouquinho de problema aí na transmissão, mas você consegue ver parte da estrutura desse túnel acústico Rafael Mascarenhas, em São Conrado, no sul do Rio de Janeiro, que acabou de desabar no final da manhã desta sexta-feira. A gente está fazendo essa transmissão ao vivo aí, levando essas informações para você. E a gente tem informação também que o Rio de Janeiro está em estágio de crise por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. A gente tem, inclusive, a participação da apresentadora Sônia Souza, que comigo faz essa transmissão urgente aqui desse Alerta News. Sônia, tem mais informações para a gente? Olá, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da Record News nessa tarde de sexta-feira, agora 1h22. E é isso mesmo, a cidade está em estágio de crise por conta das chuvas. A gente lembra que parte de uma estrutura na Oscar Niemeyer, é isso? Havia deslizado ontem, e aí isso já tinha comprometido o trânsito na cidade, e agora esse desabamento de uma estrutura de concreto no túnel acústico na Zona Sul acabou dificultando ainda mais a vida de quem precisa se locomover na capital fluminense. A gente vê imagens feitas por pessoas que estavam no local. Logo após o desabamento, era final da manhã, por volta do 12h45, e as pessoas então tiveram que deixar, muitas abandonaram seus carros com medo de que outras partes desse túnel viessem a cair. A gente não tem imagens, aliás, a gente não tem informações de pessoas feridas, Tiago. A gente continua apurando porque acaba de acontecer esse acidente, né? E mais cedo no Rio de Janeiro, uma pessoa acabou morrendo em um acidente no túnel Rebouças. A batida no sentido Lagoa travou o trânsito na região central do Rio e levou o centro de operações a entrar em estágio de atenção. O centro de operações já vinha monitorando o deslocamento na cidade por causa da chuva, está muito complicado. A chuva formou bolsões em diversas vias desde o fim da madrugada. Já estava impraticável o trânsito ali e agora
esse desabamento, de uma parte de um viaduto deixa ainda pior a situação no trânsito no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. A gente lembra que ainda bem ao final da semana, né, o final de expediente para muitos trabalhadores e por isso não deve ficar tão complicado. No entanto, Thiago, o que a gente espera é que tudo seja consertado até na segunda-feira, que o trânsito volta a fluir normalmente. A gente lembra que na Niemeyer já havia um deslizamento de terra que acabou tendo a via fechada ontem, né, quando o volume de chuva já era bastante intenso, e eu volto a destacar, Thiago, que hoje o volume de chuvas ainda é pesado. A previsão é de chuva para a capital fluminense, portanto, o tempo não vai ajudar a regularizar essa situação no trânsito. Olha, são muitos veículos ali obrigados a parar, muitos tentando fazer o retorno para tentar voltar, sair desse túnel que acabou desabando. Sônia, por volta das 15 para 1 da tarde, foram registrados aí 130 quilômetros de congestionamento, praticamente o dobro da média histórica para o dia e horário lá no Rio de Janeiro, que é de 59 quilômetros na capital fluminense. Por conta dessa outra ocorrência do túnel Rebouças, que também está interditado, aí as equipes da Companhia de Engenharia e Tráfego chegaram a implementar aí uma pista reversível em direção ao centro para tentar desafogar o fluxo naquela região. E a gente lembra que a Zona Sul também teve esse túnel parcialmente desabado aí no final da manhã desta sexta-feira, o túnel que fica ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é o túnel acústico, né, da Gávea. Acústico, exato. E acabou desabando ali, provocando mais um congestionamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente está entrando ao vivo, mostrando essas imagens do nosso helicóptero aí, para vocês terem uma noção do que acabou acontecendo. E parte do teto desse túnel acústico, o Rafael Mascarenhas, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que desabou no final desta manhã, atingiu um ônibus coletivo que estava transitando no sentido Barra. Como a gente havia dito, não há ainda informações sobre vítimas até o momento e a via está totalmente interditada nos dois sentidos, causando ainda mais prejuízos para o trânsito neste momento lá no Rio de Janeiro. O desabamento da estrutura do túnel em São Conrado decorre das chuvas que atingem o Rio de Janeiro desde cedo. O mau tempo faz, então, a cidade está em estágio de crise. Lá no Rio de Janeiro chove bastante, o mau tempo aí aliado ao acidente no túnel, que também a outro grande acidente ocorrido mais cedo na Via das Rebouças, né? Resultou na morte de uma pessoa e aí levaram centros de operações da prefeitura a decretar estágio de crise na cidade por volta da 12:30. Esse estágio de crise é decretado quando há grave ocorrência ou um evento inesperado de grande porte, causando aí transtornos em uma ou mais regiões da cidade, né? A previsão de temporal, o risco de deslizamento nas encostas, por exemplo, né? Nesses casos, as equipes de emergência da prefeitura já estão atuando para minimizar os impactos e possíveis riscos que a população ou parte dela esteja ocorrendo, né, Sônia? É uma situação complicada por qual passa a população do Rio de Janeiro nesse momento, né? Tem, inclusive, Thiago, um alerta vermelho de acumulado de chuva que deve cair sobre a capital fluminense hoje. Para você ter uma ideia, neste momento, muitos pontos da capital, né, tem registro de chuva leve, um chuvisco moderado. No entanto, às 5 horas da tarde, tem previsão de uma chuva um pouco mais intensa, inclusive com raios e trovoada. É a previsão do tempo para hoje, sexta-feira, no Rio de Janeiro. E olha, deve continuar assim até amanhã, viu? Não deve dar trégua essa chuva. Então, assim, tem um acúmulo de chuva prevista para a capital, o terreno está encharcado, o que leva muitas vezes ao deslizamento e até o rompimento de algumas estruturas, como a gente viu na Avenida Niemeyer, né, onde houve o deslizamento de terra e acabou interditando aquela via desde ontem. Agora, o desabamento do túnel, provavelmente a estrutura comprometida também por causa do volume de chuvas, estrutura que possivelmente não passava por revisão devidamente e por isso veio a desabar, porque uma estrutura de concreto ela tem que ser feita projetada para aguentar fortemente a variação climática, desde chuva intensa, enfim. No entanto, essa estrutura desabou aí devido ao acumulado de chuvas. É o que a gente tem
Imagens ao vivo para quem está acompanhando a tela da Record News nesta sexta-feira, agora 1h28. E lembrando que a chuva não deve parar. E para você que precisa usar o transporte coletivo na capital fluminense, saiba que vai encontrar dificuldades. E para quem trafega em carros particulares também encontra dificuldades, já que tem várias vias bloqueadas por conta do mau tempo. A chuva forma bolsões de água em muitas das vias, o que acaba impedindo ali o trânsito e o tráfego normal circular de veículos. Nós vemos ali um caminhão, ao que parece, do Corpo de Bombeiros e também próximo um carro da Guarda Municipal que deve fazer ali o controle do tráfego neste momento. Ainda não temos informações de vítimas, assim que tiver a gente passa para o telespectador. A nossa torcida é para que realmente não haja nenhuma vítima nesse local, né, Tiago? Para quem pretendia seguir pelo túnel acústico em direção à Barra, é o Alto da Boa Vista, Grajaú, Jacarepaguá ou linha amarela. A Prefeitura recomenda que os motoristas evitem trafegar entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca nesse momento, porque a gente percebe aí que há uma confusão aí de carros, né? O trânsito realmente está muito complicado nessa região por conta desse desabamento parcial de um túnel acústico que fica na Zona Sul, lá do Rio de Janeiro. A gente lembra também que a Avenida Niemeyer, que liga a Zona Sul à Zona Oeste da cidade, também segue totalmente interditada desde ontem devido ao deslizamento de terra lá em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Prefeitura, ainda há possibilidade de chuva com ventos fortes na tarde desta sexta-feira na capital fluminense. A gente acompanha agora imagens ao vivo, que você percebe aí na tela da Record News, sobrevoando aí toda essa extensão que faz a ligação aí do túnel acústico que fica na Zona Sul do Rio de Janeiro, que foi completamente fechado aí nos dois sentidos no início da tarde desta sexta-feira, depois do desabamento de uma estrutura de concreto que inclusive caiu por cima aí da parte da frente de um ônibus coletivo que estava indo no sentido Barra da Tijuca, mas por enquanto não há informações de vítimas. As pessoas conseguiram sair desse ônibus e infelizmente causa aí um transtorno para o trânsito neste momento no Rio de Janeiro. Até às 1:45 da tarde não havia informações de feridos. O trânsito é intenso nessa região. Em função dessa dificuldade de mobilidade, o Centro de Operações determinou, por volta da 12:30, mais ou menos, que a cidade entrou em estágio de crise, também por conta dessas chuvas. Você vê a imagem pelo lado de dentro do túnel. Esse é o coletivo que eu havia comentado agora há pouco, que teve parte da frente, aí uma moto caída também. Então o pessoal teve um susto muito grande, né, Sônia? Imagine você dentro desse ônibus, de repente ver essa cena, é motivo de desespero. Motivo de desespero até mesmo porque se uma parte da estrutura rompeu, nada garante, nada assegura que outras partes não poderiam vir a cair. Por sorte, foi só mesmo parte da estrutura que desabou e aí, mas todo mundo conseguiu abandonar os veículos a tempo, sem maior gravidade, não há registro de feridos ou de vítimas. Só mesmo o susto e o prejuízo material e o prejuízo para o transcorrer do trânsito nesta sexta-feira. A gente vê que a estrutura se rompeu bem no meio, Tiago. Olha, parece até uma animação, né? A estrutura se rompe bem no meio, parece que se quebrou mesmo a estrutura ali de concreto, uma estrutura densa, pesada, no entanto, se rompeu ali por conta do acumulado de chuvas. A gente espera um posicionamento da Prefeitura, né? O que será que deve ter acontecido? Bom, Tiago, eu volto a lembrar para o pessoal que há alerta vermelho de acumulado de chuva no Rio de Janeiro, né? Que é chuva superior a 60 milímetros por hora ou então 100 milímetros por dia. Tem grande risco de grandes alagamentos e transbordamento de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais riscos, que é o caso do Rio de Janeiro. A gente viu que tem sim risco de deslizamento, inclusive aconteceu ontem. Então, para você que mora em áreas de risco, já procura a Defesa Civil, entre em contato, porque a previsão é que a chuva vai ser intensa ao longo de toda a sexta-feira e também no final de semana. A orientação é sempre estar em contato com a Defesa Civil da cidade e desocupar áreas que podem ter risco de desabamento para evitar transtornos ainda maiores. A gente vê agora ali, possivelmente, técnicos que fazem a vistoria dessa área que desabou, né? A gente vê ali também o pessoal do Corpo de Bombeiros, o veículo continua ali, o veículo que acabou atingido por essa grande barra de concreto que caiu em cima ali do ônibus, né, que transportava passageiros do coletivo, do transporte público do Rio de Janeiro. Tiago, realmente uma situação aí que só se agrava no Rio, são as chuvas. Frequentemente, todos os anos, a gente dá notícias aí
de deslizamentos de terra provocados pela chuva, muitas vezes vítimas fatais que esses deslizamentos causam, principalmente em áreas de risco, e infelizmente continuam causando estragos. A gente vê que nada foi feito por enquanto, Tiago. Agora nós temos uma nota da Prefeitura, né, Tiago? Pois é, nós temos essa informação que vem direto da Prefeitura e a gente continua recebendo mais informações em relação ao que está acontecendo aí no Rio de Janeiro. A gente lembrando para você que chega agora na Record News que um túnel acústico desabou agora há pouco sobre o ônibus em São Conrado, no Rio de Janeiro, que está em estágio de crise. Parte dessa estrutura que você vê aí, que veio ao chão, atingiu um coletivo e ainda não há informações sobre vítimas, viu? O túnel está totalmente interditado e a cidade tem 130 quilômetros de congestionamento. Parte do teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, desabou no final da manhã desta sexta-feira, atingindo aí um ônibus que transitava no sentido Barra. As pessoas conseguiram sair. A gente tem informações de que, por enquanto, não há vítimas registradas, tá ok? E o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o município entrou em estágio de crise por volta da 12h30 de hoje, após a mobilidade ficar ainda mais afetada. Neste momento, o túnel Rafael Mascarenhas está totalmente interditado nos dois sentidos após a queda de uma estrutura. O município estava em estágio de atenção desde as 10h55 da manhã de hoje, devido ao bloqueio do túnel Rebouças, uma outra ocorrência, após um acidente e as ocorrências relacionadas a essa chuva. Nessa ocorrência do túnel Rebouças, uma pessoa morreu. Os motoristas devem evitar trafegar entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca neste momento. A opção para quem segue em direção à Barra é o Alto da Boa Vista, Grajaú, Jacarepaguá ou linha amarela. O metrô também é uma alternativa e funciona normalmente. Sônia. Exato, Tiago. Então essa foi a nota aí do município, né, que decretou de fato o estágio de crise no transporte público do Rio de Janeiro e no transporte de uma forma geral, que acontece por conta desse deslizamento de parte de uma encosta ali na Avenida Niemeyer e também dos acidentes, né, vamos chamar assim, de incidentes que aconteceram em dois túneis da capital fluminense. A gente vê imagens ao vivo do nosso helicóptero agora 1h35. O Tiago acabou de falar para a gente dessa nota, então, que a Prefeitura do Rio emitiu, decretando estágio de crise por conta do tráfego estar inviável neste momento na capital fluminense. São imagens realmente que impressionam, dada a robustez da estrutura que acabou não conseguindo suportar ali a parte da encosta que desabou. A gente vê que parte da encosta, né, uma grande quantidade de terra, acabou cedendo, caindo por cima da estrutura do túnel e aí o túnel esse peso, né, da encosta e acabou cedendo, então, a estrutura de concreto. Ao que parece, foi isso mesmo que aconteceu. A gente vê ali parte da encosta que teria, então, cedido e caído sobre o túnel, que na hora acabou desabando sobre um ônibus que passava exatamente nesse local. A gente tem a nota, então, da Prefeitura que decretou por volta das 10h35 estágio de crise. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o município entrou em estágio de crise por conta da mobilidade ficar muito afetada. 2 túneis tiveram problemas e também há possibilidade, há alerta para possíveis deslizamentos de encostas, transbordamento de rios e outras possibilidades que a chuva infelizmente traz para quando a estrutura da cidade não está preparada. Essas são imagens de telespectadores, de pessoas que passavam ali no momento do acidente, registraram então o caos, né, a preocupação dos motoristas que passavam por ali, que enfim abandonaram os carros com medo de que outras partes viessem a cair, viessem a desabar. E a gente vê, então, essas imagens que foram enviadas para nós aqui da Record News e estamos exibindo para você ao vivo agora 1h37 desta sexta-feira. Eu vou ler mais uma vez para você a nota do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, que informou que o município entrou em estágio de crise exatamente ao 12h35 de hoje, após a mobilidade ficar ainda mais afetada. Portanto,
a gente tem agora essa situação, né, bem complicada para quem está no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar agora com um especialista. Eu passo para o meu colega Tiago Moraes, que vai conversar com Gustavo Melo, analista de risco. Tiago Moraes, é com você. Pois é, Sônia, a gente está agora ao vivo falando com o Gustavo Melo, que é analista de risco. Gustavo, boa tarde para você. Como é que você faz a primeira análise que você tem em relação a esse acidente, por favor? Bom, eu não tenho como emitir juízo de valor do que aconteceu, porque eu não estou lá fazendo perícia no local. O que a hipótese mais provável é que houve um deslizamento de terra em função do acúmulo de chuva, que sobrecarregou a laje ali, as vigas que fazem o teto do túnel acústico, e esse não suportou o peso e desabou. Agora, pode ter havido, com causa raiz, a falta de manutenção tanto na viga, tem que se analisar em loco, ou a falta de manutenção na encosta, porque todo o projeto do túnel tem uma carga que ele suporta. Já era previsto no projeto do túnel que haveria deslizamento de terra eventualmente, que ele deveria suportar esse peso. O problema é que o deslizamento foi superior ao peso projetado. Então isso também tem que ser averiguado. Muito bem, vamos ao vivo agora direto com imagens do solo na entrada desse túnel. Nós tivemos um pequeno problema aí com o áudio do Gustavo, mas daqui a pouquinho a gente retorna para falar com ele. E temos imagens ao vivo direto do chão aí, que você vê o cinegrafista está aí na entrada do túnel e dá para ver aquela parte de cima do teto do túnel que desabou sobre um ônibus. Por sorte, ninguém foi atingido, não foi atingido, por enquanto não há informações de vítimas por causa desse acidente que aconteceu agora no finalzinho da manhã desta sexta-feira. Nesse túnel acústico, Rafael Mascarenhas, que popularmente é conhecido aí como túnel acústico, que está localizado aí na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul, em São Conrado. Ele tem uma extensão de 500 metros, mais ou menos, e integra a autoestrada Lagoa Barra, ligando a Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea, ao túnel Zuzu Ângel. Uma das cidades localizada-se na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É chamado de acústico porque não foi escavado, mas coberto com uma cobertura de concreto para evitar a poluição sonora no bairro da Gávea, né? Nós retomamos então a conexão aí com o Gustavo Melo, analista de riscos. Gustavo, você dizia então que essa questão aí esse é um importante túnel de tráfego lá no Rio de Janeiro, não é isso? Sim, Thiago, inclusive foi um milagre não ter morrido ninguém, porque ali tem um fluxo de pessoas intenso em qualquer hora do dia, em todos os dias da semana. Então, foi muita sorte, inclusive do motorista de ônibus, ter saído ileso de um acidente dessa magnitude. Isso é muito complicado, viu? A gente está atualizando as informações aqui. O túnel acústico lá no Rio de Janeiro teve parte da sua estrutura do teto que caiu, desabou, né? E aí o rio entra em estágio de crise por conta das chuvas. A Sônia tem mais informações e perguntas aí, Sônia. Isso, Tiago. Olha, de acordo com o Centro de Operações do Rio, o prefeito Marcelo Crivella, né, do Rio de Janeiro, já está no local para avaliar. Eu aproveito para perguntar para o Gustavo, né, como que funciona a manutenção, a vistoria desse túnel? É responsabilidade de quem? É terceirizada? É responsabilidade do município, Gustavo? Sim, responsabilidade do município, mas tem uma série de questões aí a ser analisadas. O Rio de Janeiro, ele está abandonado há muito tempo, não só por essa gestão, como pelas gestões anteriores. A gente perdeu a oportunidade de utilizar os investimentos da Copa do Mundo e das Olimpíadas em obras de infraestrutura super necessárias na cidade. Todas as futuras há décadas acontecendo aqui, elas causam transtorno. Nesse caso, desabou o túnel. Quarta-feira desabou a Niemeyer, que é a segunda via. Quer dizer, tornou a população da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro está com muita dificuldade de se locomover hoje. E vai permanecer assim por alguns dias até que se restabeleça a viabilidade do túnel. Então, perdemos oportunidade, sim, é falta de manutenção, sim, você está certo. Agora, que tipo de manutenção é que tem que ser verificado
com uma análise mais precisa. Pode ser tanto da cobertura do túnel ali, da ferragem, que pode ter corroído, como do excesso de peso em função de utilizamento de terra na parte superior. E aí teria que ter tido contenção, limpeza de terreno, explosão de eventuais rochas que possam rolar e por aí vai. Aliás, todas as encostas do Rio de Janeiro estão com esse mesmo problema. E no caso de um desabamento como esse, ele deixou o trânsito hoje complicado, inclusive, né, o Centro de Operações decretou até estado de crise. Quanto tempo, em média, demora para retomar essa rotina? Você acredita que até o início da semana que vem tudo já tenha entrado no... É possível, né, que tudo volte à devida normalidade até a semana que vem, início da semana que vem, quando retoma aí o dia de trabalho normal, né, das pessoas que necessitam passar por essa via, ou Gustavo? Olha, Sheila, a limpeza do terreno, retirar a laje que desabou, retirar as rochas, a terra, essa é a parte fácil. Essa é a parte que pode durar 3, 4 dias e eles limparem o terreno, sim, para o túnel passar a funcionar. Porém, tem que ter um engenheiro que se responsabilize por não haver novos desmoronamentos e novos deslizamentos de terra. Essa é a parte mais difícil. Eu acho muito complicado um engenheiro se responsabilizar por isso, porque se desabar e matar pessoas, esse é o maior risco. Quer dizer, não basta limpar, abrir a via e mandar todo mundo passar pelo túnel. O problema é não colocar a vida das pessoas em risco. Essa é a maior preocupação que eu tenho hoje, e isso pode demorar muito tempo. Não tem como precisar, né, Gustavo? Exatamente. A gente tem outros casos também de desabamento, inclusive da ciclovia do Rio de Janeiro, que desabou por 2 vezes, né, Gustavo? Eu gostaria que você lembrasse esses casos. Pois é, a ciclovia desabou, acho que umas 4 vezes, se não me engano. E ali foi um investimento caríssimo, numa região que tem problemas na encosta. A gente deveria ter investido o dinheiro que investiu na ciclovia, em que pese que a ciclovia é bonita, que a cidade... É muito legal você viver numa cidade cheia de ciclovia, até para o meio ambiente é agradável, o carioca adora andar de bicicleta. Por outro lado, a gente tem que entender que os recursos públicos são finitos, são escassos. E será que o dinheiro investido na ciclovia era a nossa prioridade, ou deveríamos ter nos preocupado com obras de infraestrutura para as chuvas, por exemplo, com piscinões que diminuam alagamentos? E ali no caso da Niemeyer, que é o objeto da sua pergunta, deveríamos ter construído ali muros de arrimo, muros de contenção. Deveríamos ter trabalhado naquela encosta para evitar que deslizasse. E como ela desliza sempre. A gente, em 8 de abril, teve acidentes com vítimas na Niemeyer. E agora, além da ciclovia ter caído. A ciclovia, na primeira vez que caiu, 2 pessoas morreram. Então, o carioca acho que está muito chateado com a gestão que a gente enfrenta, porque as pessoas, toda vez que tem uma grande chuva, além dos transtornos para toda a população, tem vítimas fatais. E a gente espera que os governantes façam obras de manutenção e que evitem esses transtornos, Sheila. Gustavo, muito obrigada pelas informações. A gente continua com ele. Eu aproveito para dar aqui um serviço para quem está no Rio de Janeiro. De acordo com o Centro de Operações do Rio, os motoristas devem continuar evitando trafegar entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca devido aos bloqueios na Avenida Niemeyer, como a gente já havia dito, também no túnel acústico, este que você acompanha imagens agora, e a Rebouças, que também segue com interdições devido a um acidente que acabou vitimando uma pessoa. Então, para você que está no Rio de Janeiro, evitar trafegar na Zona Sul e a Barra da Tijuca, né, entre a Zona Sul e Barra da Tijuca, devido a esses bloqueios na Niemeyer, o túnel acústico e também a Rebouças, que tem interdições devido a um acidente. Nós estamos ao vivo aqui pela Record News, agora 1h47. Conversa comigo e com o Tiago Moraes ao vivo, um analista de risco, Gustavo, que falava agora há pouco das ciclovias que desabaram também no Rio de Janeiro, que gera grande preocupação para a população de uma forma geral. Tiago Moraes, é com você.